dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, sua família, o seu dia. Hoje é terça-feira, estamos novamente juntos em nosso devocional de fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Certamente você já ouviu falar da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Nós estamos iniciando uma série onde nós vamos meditar em cada uma das parábolas que Jesus ensinou. Uma parábola é algo simples, algo do dia a dia que Jesus usava para falar de algo bem mais profundo e sério. E esta história da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia é uma das mais importantes parábolas de Jesus. E tem tudo a ver com a parábola que nós conversamos ontem. Ontem nós falamos sobre a parábola do semeador e nós vimos que a semente é a palavra de Deus. E que os nossos corações são a terra que recebe esta palavra e que deixa ou não a palavra criar raízes e que deixa ou não a palavra se expandir. E tudo depende se o nosso coração está limpo ou não, se deixamos o Senhor ser o centro ou não. Neste mesmo sentido, sobre a palavra de Deus e o valor que damos a ela, Jesus também ensina esta outra parábola, contando a história de duas pessoas que construíram casas, mas falando sobre o tipo de alicerce, de fundamento que foi usado para cada uma dessas casas. E Jesus está falando sobre não apenas ouvir a palavra, mas praticar a palavra de Deus. Então Jesus diz o seguinte, está em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, esta parábola, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa passagem muitas vezes ela é usada para falar sobre casamento, família, porque Jesus usou a figura de uma casa. Porém aqui, se nós pegarmos o texto no que Jesus está comparando mesmo, ele está falando sobre a nossa vida. Não apenas o âmbito do casamento, da família, mas sobre a nossa vida espiritual e sobre o destino eterno das nossas vidas. Ninguém aqui quer ser destruído e ter uma grande ruína. Ninguém quer que a sua vida desabe. O que significa a sua vida desabar e ter uma grande ruína, essa casa cair e ser destruída? Significa perdermos a nossa alma. Significa termos uma vida que não está dentro do propósito de Deus, que nesta vida já vai sofrer prejuízos, mas quanto mais ainda os prejuízos eternos. Então Jesus propõe essa parábola para falar sobre os efeitos de ouvir e praticar a palavra. Nos dois casos, os dois são ouvintes. Veja, no versículo 24 ele diz: todo que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que constrói sobre a rocha. E o versículo 26 ele diz: todo que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato que constrói sobre a areia.
Então Jesus está falando sobre a atitude de ouvir, e aqui os dois casos, os dois ouvem, mas não apenas ouvir e praticar a palavra. Na Bíblia há um texto que diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ser ouvinte é muito fácil. Você pode ir à igreja, você pode ouvir um devocional, você pode ter um amigo que te ensina, você pode ler a Bíblia. Você é um ouvinte. Agora a questão é: o que você faz com esta instrução, com esta sabedoria de Deus, com essa direção, com a orientação que o Senhor está te dando? Você pratica ela ou você não pratica? Você deixa a palavra de Deus mudar o seu jeito de viver? Essa é a pergunta. A palavra de Deus tem mudado o seu jeito de viver ou não tem mudado o seu jeito de viver? Como é que era a sua vida antes de você ouvir a palavra? E como é a sua vida agora? Teve mudança? Ou você continua com o mesmo palavreado, com o mesmo jeito de lidar com as pessoas, com a mesma forma de lidar com as finanças, com o mesmo jeito de lidar com a sua sexualidade, com a sua vida íntima? O que mudou na sua vida? Você tem praticado as palavras de Jesus? Elas te tornaram uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais fiel, mais santa, mais pura? Ou a palavra de Deus ela é apenas um amuleto que na hora da dificuldade você usa para tentar escapar de um problema? Então, apenas dizer Senhor, Senhor não basta. Se você ler os versículos que vieram antes, aqui em Mateus capítulo 7, Jesus diz que naquele dia, no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Jesus diz: afastai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam o mal. Então não basta ouvir e conhecer Jesus, não basta apenas acreditar que Jesus existe. Fé vem da palavra fidelidade. Eu tenho que me tornar fiel a Deus. E como é que eu me torno fiel a Deus? Praticando aquilo que o Senhor me pede pela sua palavra. Então que eu e você possamos praticar a palavra de Deus em atitudes, em palavras, em sentimentos. Que possamos deixar a palavra transformar a nossa vida. E o que ele compara? Com uma casa construída sobre esses dois alicerces. Naquela época em que Jesus viveu aqui na terra e estava falando com as pessoas, ele está vivo ainda, mas naquela época que ele teve seu ministério aqui na terra, a construção das casas ela não contava com o cimento, que é algo que nós desenvolvemos depois, Então uma casa para ser construída, ela tinha dois jeitos, para ela ficar bem firme. Você podia cavar o solo até encontrar uma rocha lá embaixo, e então a partir dessa rocha colocar as suas pedras e levantar a casa. Ou você podia cavar bastante, se não encontrar uma rocha, pegar uma rocha bem grande em uma pedreira e colocar essa rocha enterrada ali para que ela seja o fundamento. De qualquer uma das formas é construir a casa sobre a rocha. Este ato dá trabalho, porque é necessário cavar, é necessário transportar pedra, uma pedra pesada, é um trabalho bastante árduo, mas tem um resultado magnífico. A casa fica de pé depois de muitas décadas e até mesmo séculos. Nós temos algumas casas daquela época que os fundamentos ainda estão de pé, são encontrados pelos arqueólogos, casas que foram construídas sobre a rocha. Porém, a outra forma e mais fácil e mais rápida era simplesmente colocar sobre a terra, sobre a areia, as paredes. E se você olhasse as duas casas, aparentemente as duas são iguais. Quando você olha, você não consegue ver o que está enterrado lá embaixo. A casa construída sobre a terra, sobre a areia, ela é bem mais rápida de ser feita. Então as duas casas parecem iguais. Você passa na rua, você não consegue saber qual casa foi construída sobre uma rocha e qual não foi, ao olhar. Você vai saber com o tempo, a partir das dificuldades, das lutas que cada uma dessas casas vai enfrentar. E é interessante que Jesus ele declara que as duas vão enfrentar as mesmas lutas.
Nos dois casos, ele diz, que transbordam os rios, sopram os ventos e batem com ímpeto contra aquela casa. Cai a chuva, transborda os rios e sopram os ventos. Cai a chuva, é água descendo de cima para baixo. Os ventos vêm de lado. E transbordam os rios, é água que vem de baixo. Então Jesus quer dizer uma coisa para nós. Nesse mundo nós vamos passar por dificuldades que vêm de cima, dos lados, de baixo. Nós vamos passar por vários tipos de dificuldade e todo mundo passa por elas. O que ouve e pratica e o que ouve e não pratica, os dois vão passar pela mesma dificuldade. Então, ser um cristão não isenta você de passar por problemas. Essa é uma das lições dessa parábola. Mas o resultado é o que diferencia. O resultado é que aquele que construiu a sua vida sobre a obediência a Deus, depois de passar por todas essas tribulações, vai permanecer de pé, vai permanecer firme, vai permanecer forte. Já aquele que construiu a sua vida sob a desobediência, que não levou a sério a palavra de Deus, que brincou com os princípios, com os mandamentos, quando vierem as dificuldades, essa pessoa vai ruir, ela vai ser destruída. Um dia todos nós vamos passar por uma grande tribulação, que é a morte. Todos nós vamos enfrentar um dia, seja uma morte tranquila, ou seja uma enfermidade, ou seja um acidente, não sabemos, né? Um dia todos nós vamos enfrentar a morte, que é a nossa última grande luta nessa terra, né? Um dia todos vamos enfrentar isso. E isso é inevitável, todos vamos ter que passar por ela. A questão é, como vamos sair depois? Aquele que obedeceu, aquele que foi fiel a Deus, vai se manter de pé, ou seja, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Já aquele que brincou com as coisas de Deus, esse não terá a mesma sorte, não terá a mesma bênção. Vai ser lançado no castigo eterno. Sua vida vai ruir, vai ser uma desgraça. E por que eu falo isso hoje? Para colocar medo em alguém? Não. Para alertar você sobre a seriedade das coisas. Porque Deus não mente, Deus não brinca. Deus, Ele é santo. Sim, Ele é fiel e amoroso e misericordioso, claro. Ele está dando a cada dia uma nova chance. Mas no fim Ele espera ver as nossas atitudes. O que eu e você temos feito com a palavra que recebemos? Essa é a pergunta desta parábola de hoje. Estamos praticando ou somos apenas ouvintes? Que sejamos praticantes. Querido Deus e Pai, oramos nesta terça-feira pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos dedicar mais tempo a ouvir a Tua palavra, a aprender com ela, mas também queremos no dia a dia praticar os Teus ensinamentos. Queremos, Senhor, levar a sério o Teu reino, a Tua justiça. Queremos levar a sério, Senhor, o que o Senhor nos ensina. Eu quero pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, nos dá entendimento de como colocar a nossa vida dentro do Teu propósito, de como podemos, Senhor, praticar lá no nosso casamento, lá no nosso trabalho, lá na nossa vida íntima, em casa, no secreto, quando saímos às ruas, quando vamos às compras, quando pegamos um táxi, um Uber, quando dirigimos no trânsito, quando cuidamos dos nossos filhos, quando compramos, vendemos, fazemos negócios, como podemos estar praticando a Tua palavra em cada uma dessas situações. Queremos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, para que naquele dia do juízo o Senhor olhe para nós e diga: servo bom e fiel, entra para o descanso. Senhor, nós queremos ser conhecidos de Ti como pessoas obedientes, que amam a Tua palavra, não obedecem a ela por obrigação, mas por amor. Senhor, nós Te amamos. Senhor, nós amamos a Tua presença. Nós Te amamos por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Pai. E nós queremos estar em concordância com a Tua palavra, em obediência com ela, porque dela provém todas as bênçãos. Senhor, nós pedimos hoje, fortalece-nos. Renova em nós o Teu Espírito, a Tua presença. Nos dá um coração fiel e verdadeiro. Que nesse final de ano possamos botar nossa vida na balança e que a Tua palavra venha a ser aquilo que vai nos dar a direção e a sabedoria para alinharmos a nossa vida.
É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estaremos juntos. Que tal mandar para um amigo que você ama, para uma pessoa que você gosta? E mais ainda, quero fazer um convite muito especial para você que é aqui de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos. Hoje à noite estaremos juntos em uma grande noite de fé, socorro e milagres aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, na Nações Unidas 2804, bem no centro da cidade, na Avenida do Trenzurbe ali, 3 quadras e meia do trem. Se você quer vir estar conosco, pode vir de carro, de Uber, de trem, de ônibus. A igreja é acessível, é fácil, tem um grande estacionamento ali, fechado, gratuito para toda a comunidade. Então hoje, 20 horas, você é meu convidado, esteja junto conosco. Vamos compartilhar uma palavra de fé, vamos orar com os enfermos, vamos declarar o poder de Deus. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até hoje à noite, se você vier, estaremos juntos e até amanhã em nosso devocional de fé.